Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do Clube de Estudos. É um prazer enorme poder passar mais um tempo com você. Bem, vamos direto ao assunto sem muita enrolação. Antes de começarmos propriamente dita a nossa leitura compartilhada, eu quero deixar aqui alguns recadinhos, alguns lembretes para que a gente possa compreender como é que vai funcionar aqui a nossa caminhada dentro do Clube de Estudos. Primeiro, eu quero agradecer a sua confiança por ter decidido ser membro aqui. Eu espero que nós possamos juntas estudar e que você, assim como eu, nós consigamos atingir o nosso objetivo maior, que eu acredito ser conquistar a nossa vaga no concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo. Fora isso, a gente sabe que mesmo se não conseguirmos atingir o nosso objetivo maior, nós teremos aí conhecimento e conhecimento na realidade é muito importante para quando a gente entra dentro da sala de aula, seja no cargo efetivo, seja no cargo temporário, seja nos 6 indiretos, não é mesmo? Bem, nós vamos começar estudando hoje o programa Mais Educação aqui. Por que eu decidi começar por este programa? Primeiro porque ao olhar o edital do concurso de 2014, foi o último, este é o primeiro documento municipal que aparece para a gente estudar. E aí depois dando uma olhadinha, tal, eu percebi que é importante nós começarmos por ele justamente porque ele acaba que ele abrange muitos outros assuntos que você vai perceber ao longo da nossa leitura. Então é como se ele abrisse um leque, ele desse já conceitos chaves para que a gente consiga entender depois as próximas leituras, os próximos documentos que nós vamos estudar. Tá bom? No mais, ele teve questões dentro da prova, então eu já estou com a prova, já separei as questões que nós vamos trabalhar em cima deste documento, então a gente não tem onde perder. E também você pode me perguntar, bom, Lida, mas como você tem certeza que este documento será solicitado no próximo concurso? A verdade, Pro, é que eu não tenho certeza, porque a gente não tem certeza de nada que vai acontecer no futuro. Mas o que eu sei é o seguinte, o programa Mais Educação de São Paulo, ele faz parte de um objetivo que consta lá dentro do Plano Municipal de Educação. E esse Plano Municipal de Educação, ele é válido até 2025. Então, a Prefeitura Municipal de São Paulo quer atingir alguns objetivos e para atingir esses objetivos, alguns desses objetivos, acabou criando aí o programa Mais Educação, e é um programa que, de certa maneira, até onde eu sei, tem dado muito certo, então eu acredito que ele vai continuar e ele vai aparecer sim no próximo concurso, tá bom, Pro? Nós vamos começar aqui com os nossos encontros dessa maneira, na leitura compartilhada assim, por meio do vídeo, até que todas nós estejamos já dentro de uma rotina de estudos, então é importante que a gente tenha sempre a mesma data, o mesmo horário para estudar. A partir disso, se conseguirmos fazer isso, nós poderemos então pensar numa nova possibilidade, que, por exemplo, pode ser encontros no Zoom, porque aí a gente consegue ter um encontro síncrono, né? Presencial, todo mundo ali juntinho conversando. Outra coisa que eu quero falar para você também, Pro, pode ser que você escute um barulho. Aqui do lado da minha casa tem uma linha de trem. Então, assim, se você ouvir um barulhinho, não se preocupa, de vez em quando ele vai passar e não tem como eu parar de falar, certo? Porque toda vez que passar um trem e eu precisar parar, não vai ter como, tá bom? Eventuais dúvidas, quaisquer coisas que nós precisemos conversar, por enquanto, o nosso meio de comunicação é aqui na comunidade, tá bom? Toda vez que eu precisar passar algum recado para você, toda vez que eu precisar falar do nosso próximo encontro, marcar alguma coisa, eu vou colocar na comunidade. Então é importante que você esteja sempre atento à nossa comunidade. No mais, algo que assim a gente já pode deixar fechado é que os nossos encontros eles serão sempre aos sábados às 8 horas da manhã. Eu decidi pegar esse horário porque, assim, durante a semana é meio corrido, normalmente a gente trabalha, tem serviços de casa, algumas de vocês devem ter filhos, então eu não quis atrapalhar e eu quis, né, decidir pegar, assim, um dia e um horário que talvez seja o melhor, assim, no geral, tá bom? Então, a priori, a gente começa aos sábados, das 8 às 9. Pro,
é muito importante que você se organize, você foque e crie uma disciplina em relação a isso. Mesmo que os nossos vídeos, inicialmente, eles não sejam síncronos, né, presenciais, assim, mas precisa colocar na tua cabeça que, ó, das 8 às 9, no sábado, eu tenho encontro, eu tenho um estudo para o concurso da Prefeitura Municipal. Porque se esse é um objetivo teu, então tu tem que correr atrás também e fazer a tua parte. Não adianta eu vir aqui, decorar, estudar, passar tintim por tintim de todos os detalhes do documento, que se você não fizer a tua parte, de nada vai funcionar. Não é mesmo? Então, sábados, das 8 às 9. E mais para frente a gente vê aí como é que nós podemos modificar e melhorar isso se for o caso, tá bom? Vamos começar então. Já separou o teu caderno, já separou aí teu lápis, tua caneta, enfim, o que é que você vai usar para fazer anotações. E conforme a gente for conversando aqui, você vai fazendo as anotações, vai pausando os vídeos, volta se for o caso, porque nós teremos 1 hora, então vai ser 1 hora de muita coisa. Se for o caso também, dê uma paradinha, toma uma água, faz um xixizinho, respira, conta até 10 e depois volta, tá bom? Bom, bora lá então. Nós temos aqui o programa Mais Educação, subsídios para a implantação. Então, esse é o primeiro documento do programa Mais Educação, mas existem outros também. Esses outros, por enquanto, a gente não vai ver, tá? A priori, o nosso interesse maior está somente nesse daqui, certo? E aí, só para mostrar a capa para você, a gente já vai descer logo aqui. Olha, é um de 2014, tá vendo? São Paulo 2014. E vamos lá. Caros educadores e educadoras da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, o material que você tem em mãos, vamos aumentar aqui um pouquinho, né? Porque o material que você tem em mãos é resultado de um trabalho coletivo de reflexão e elaboração que foi orientado pelas perguntas: o que cada educador e educadora da rede gostaria de ler no início do ano de 2014? O que poderia ser oferecido para apoiá-los na implantação das mudanças propostas pelo programa Mais Educação São Paulo? Uma enorme equipe foi convidada a contribuir na realização deste documento e seu conteúdo agora se apresenta como um retrato fiel desse processo. Este material não teve seu título definido ao acaso. Subsídios não são normas ou diretrizes, as quais se encontram no decreto que institui o Programa Mais Educação São Paulo, número 54.452, de 10 de outubro de 2013, e nas correspondentes portarias, já publicadas ou as que serão no decurso do ano. Subsídios esclarecem, ajudam a interpretar e operacionalizar as normas ou diretrizes. Subsídios podem se aperfeiçoar sempre e, portanto, são materiais permanentes e ampliáveis para consulta e para as reflexões a serem feitas no dia a dia da unidade educacional. Cabem principalmente nos momentos de planejamento, de avaliação e de acompanhamento do trabalho pedagógico. Valem também no apoio à gestão e para iluminar elementos de atendimento à demanda em suas múltiplas dimensões. Ainda como referencial fundamental ao trabalho, seguem como anexo a este documento notas técnicas que foram produzidas em resposta à consulta pública, originalmente publicadas em 10 de outubro de 2013, junto ao documento de referência do Programa Mais Educação São Paulo, Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Esse conteúdo está disponível na íntegra e aí a gente tem um endereço aqui, tá? Que é de onde eu retirei esse primeiro documento. Sua apresentação aqui se deve ao fato de que essas notas são excelente referencial para os debates e para o planejamento nas unidades educacionais. Então, só para a gente entender, quando fala aqui de subsídios, a gente entende que subsídios é sinônimo de ferramentas, tá bom? Então, aqui a gente encontrará ferramentas para nos auxiliar no dia a dia, na demanda do nosso trabalho dentro
da ação pedagógica. E aí depois a gente tem aqui, e qual é o horizonte do trabalho que se organiza a partir de 2014 para a implementação do programa Mais Educação São Paulo? Então, o que se espera, o que se enxerga ao colocar para funcionar, ao implementar o programa Mais Educação? O momento de planejar é também o momento de compreender o alcance das ações da rede municipal e de organizar esforços para o alcance dos objetivos que estão postos. Os passos do planejamento, com os quais se inicia este ano de 2014, supõem uma inovação profunda, não apenas inaugurada com um decreto, mas baseada na construção de um novo currículo e de seu acompanhamento junto aos educandos. Nesse sentido, é fundamental compreender que o ordenamento de uma política de educação se estrutura num quadrilátero político-pedagógico e administrativo. Então, qual que é esse quadrilátero? Quais são os 4 lados? Primeiro, qualidade social do ensino e da aprendizagem, o desenvolvimento de um sistema democrático de gestão pedagógica aliado a um amplo sistema de formação de educadores da rede municipal de ensino e planejamento de atendimento à demanda em suas múltiplas faces, focadas na ampliação da rede e na melhoria dos equipamentos. Então, aqui, eu quero ressaltar o seguinte para você, ó. Esse quadrilátero, então essas 4 funções aqui, essas 4 partes que aparecem inclusive em negrito, elas fazem parte do Plano Municipal de Educação, certo? Então, lembra que eu falei inicialmente? Existem lá dentro do PME alguns objetivos que pretendem ser atingidos até 2025. Dentro desses objetivos, encontra esses daqui. Então, qualidade social do ensino, então atender a todos com certa qualidade. Sistema democrático de gestão pedagógica, então já vinha se falando muito, e a gestão pedagógica, aliás, a gestão democrática, ela consta na Constituição de 88, então não é algo recente, é algo que já vem desde 1988. Sistema de formação de educadores, então aqui nesse sistema de formação de educadores, acaba que entra também o reconhecimento profissional, mas tem um documento específico que depois nós falaremos mais sobre ele. E, portanto, um planejamento de atendimento à demanda. Então, não é somente dentro da sala de aula todas as demandas, inclusive focadas na ampliação da rede e na melhoria dos equipamentos, porque hoje a gente já se fala muito em TICs, né? As tecnologias da informação. Continuando aqui, os subsídios aqui propostos são focados nos eixos de qualidade e de gestão essencialmente pedagógicos e profundamente articulados às profundamente articulados às demais dimensões da política que fazem parte do programa Mais Educação São Paulo, ou seja, a ampliação do acesso e a reorganização administrativa da rede municipal de ensino. Sabemos que as práticas das unidades educacionais de nossa imensa rede transcendem o fazer pedagógico. É também de nossa responsabilidade o atendimento à demanda, não apenas de vagas, mas de acolhimento e de condições de transporte, alimentação, de produção e melhoria de materiais formativos e pedagógicos. Então, é bastante interessante, inclusive, eu quero fazer só um parênteses aqui, se você me permite, Pro. A gente tá vendo aqui, ó, o atendimento a todas essas demandas, aí a gente tem aqui alimentação. Lembra que agora na pandemia, não defendendo longe de mim, mas agora na pandemia o secretário do Estado e depois a prefeitura catou, disse que as escolas elas deveriam estar abertas justamente porque precisavam entregar alimentos às crianças que não têm alimentação em suas casas. De fato, isso é algo social que precisa ser atendido, né? Mas muito além de simplesmente oferecer alimentação a essas crianças, o que as pessoas acabam por não entenderem, justamente por ignorância mesmo, sabe? Ignorância no sentido de não saber, é que se uma criança ela não é bem alimentada,
acaba que ela não terá um bom resultado dentro do seu ensino-aprendizagem, entende? Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Então, alimentar uma criança por si só já é algo que precisa ser feito. E existe ainda um peso maior que essa criança, além de precisar ser alimentada, ela ainda tem que ser alimentada porque senão ela não vai conseguir expandir cognitivamente. Isso é importante da gente pensar em saber, mas era só um parênteses que eu gostaria de fazer. Enfim, a gestão democrática, a vivência e a melhoria dos regimentos, as modalidades de financiamento, a ampliação da permanência dos educandos na escola, a manutenção dos prédios e a gestão dos recursos financeiros são também fundamentos da nossa missão. As nossas relações com a comunidade, o desenvolvimento e a apropriação das culturas, a análise e o tratamento educacional das violências, o acesso democratizante às tecnologias, todos esses desafios estão ordenando a criação e o desenvolvimento das ações do Programa Mais Educação São Paulo. Então é um programa bastante ambicioso, né, Pro? Vamos ver. Isso não se dará sem a parceria do trabalho de ações supervisoras, que não se restringem aos registros dos passos dados, mas se efetivam na reflexão conjunta, de forma presente e colaborativa nas atividades escolares e no currículo em construção. Aliado a tais processos construtivos e centrais, se encontram os horários coletivos de trabalho pedagógico, em que a observação, o registro, as análises, a avaliação e a publicação dos resultados façam com que o processo que ocorre em salas de aula, ambientes educativos, ganhe estatuto de alma da tarefa educativa. Aqui eu não posso deixar de comentar, não é mesmo, porque aqui no canal a gente já falou bastante sobre os registros e a gente acaba entendendo o porquê da importância dos registros. Então, ó, ele já vem pontuado aqui dentro do programa Mais Educação como é um documento pedagógico, isso a gente já sabe, já conversamos bastante por aqui, mas qual a importância dele, né? Então, não é simplesmente fazer um registro de qualquer maneira, a revelia, porque esses registros, eles têm um peso muito grande. E acaba que às vezes a gente acaba por não entender e não conseguir enxergar tal importância que existe dentro dessa documentação. Então, a gente já vai aprendendo isso aí. Aliás, aprendendo não porque a gente já sabe, né, Pro? A gente vai só expandindo ou colocando um pouquinho mais dentro da nossa memória acerca dessa importância dos registros. Bom, depois continuando aqui, os subsídios aqui organizados consideram a complexidade das múltiplas dimensões do trabalho, fortalecendo princípios e elencando práticas que podem inspirar o trabalho nas unidades educacionais, nas diretorias regionais de educação e na Secretaria Municipal de Educação. Tem enfoque pedagógico e o objetivo claro de contribuir para a melhoria da aprendizagem de nossos educandos. Sabemos que esse não é um processo que se concluirá no ano de 2014, nossa, nós já estamos em 2021, ou que se esgota nas ações empreendidas pelos educadores nos espaços educativos, mas supõe uma ação coordenada em relação às demais dimensões da política, ação esta que já está em andamento. É para acompanhá-los, caros educadores e educadoras, neste percurso complexo que este texto se propõe a contribuir. Ou seja, eles falam aqui logo no último parágrafo. Não será fácil, a gente sabe que vai ter muitos problemas, muitas demandas, mas a gente precisa tentar, não é mesmo? A gente precisa pelo menos querer fazer e não olhar e já reclamar e falar, mas isso não vai dar certo. Não é, né? A gente tem que tentar fazer pelo menos. Bom, vamos lá. Essa foi só a introdução, hein, Pro? Eu já falei um monte na sua cabeça, mas tudo bem. Aí aqui a gente tem o sumário, então conforme a gente acabou de ler aqui na introdução, esse texto, né, esse documento, ele vai tratar apenas de 2 eixos. Então, primeiro, a gente viu 4, lembra lá do quadrilátero? Nós vimos 4,
mas aqui ele vai tratar apenas de dois, que é o eixo da qualidade e o eixo da gestão. E aí logo embaixo já aparecem todas as notas técnicas que foram mencionadas, certo? Então agora a gente começa com o primeiro eixo, apresentação. Vamos lá. O ano de 2013 constituiu-se em um ano histórico para a Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Foi o ano de implantação e implementação da reorganização curricular e administrativa, ampliação e fortalecimento da Rede Municipal de Ensino, o Programa Mais Educação São Paulo. Reorganização esta que abarca não apenas o currículo, mas incide sobre a totalidade da unidade educacional. O início do ano letivo de 2014 inaugura o momento de levar efetivamente para a sala de aula e para o ambiente educativo as inovações propostas pela reorganização já em curso. A melhoria contínua das propostas em diálogo com a realidade das unidades educacionais é um dos fundamentos do programa. O saber construído e acumulado da Rede Municipal de Ensino é referência a esta reorganização desde suas primeiras concepções. A elaboração colaborativa foi reforçada no processo de consulta pública e a partir do lançamento do documento de referência do programa em outubro de 2013. Foi inaugurado um processo interno na Secretaria Municipal de Educação para definição com representantes das equipes pedagógicas e técnicas dos vários setores da SME, de quais são as principais questões cujo aprofundamento é considerado fundamental para a implantação do Programa Mais Educação de São Paulo. Então, segundo eles aqui, teve muita discussão até que se chegasse a esse programa, a esse documento. Em dezembro de 2013, como mais uma etapa desse processo, foi realizado o Seminário Interno Mais Educação São Paulo, que teve por objetivo formar equipes técnicas e dirigentes dos vários setores da Secretaria Municipal de Educação para a implementação do Programa Mais Educação São Paulo, na perspectiva de, a partir das questões vivenciadas nas escolas, ampliar o entendimento sobre os pontos principais do programa, selecionando referenciais teóricos e construindo coletivamente as diretrizes das ações concretas para sua execução. O seminário interno teve caráter de trabalho pedagógico e técnico, essencialmente coletivo, e aconteceu na SME em 4 dias do mês de dezembro de 2013. Teve 22 horas de duração, compreendendo palestras, debates e grupos de trabalho, os famosos GTs, que eles falam, grupos de trabalhos. Todos os momentos contaram com relatores que tiveram a atribuição de registrar os principais pontos discutidos e as propostas formuladas nos grupos, de forma que se pudesse aproveitar ao máximo a produção coletiva na elaboração de subsídios para o planejamento da RME em 2014. A listagem de participantes do seminário em ordem alfabética está ao final deste documento, caso você tenha interesse. Eu dei uma olhadinha, mas assim, não tem por que a gente ler, né? O presente documento é resultado desse seminário e apresenta em sua estrutura a lógica de organização temática do encontro. Está pautado pelas premissas de que toda a ação a ser realizada pelos diversos atores da Rede Municipal de Educação está centrada no educando e em sua aprendizagem, e de que a rede se constitui pela busca da unicidade, considerando a diversidade. Traz os pontos que devem ser referência à implantação do Programa Mais Educação São Paulo, em termos de quais serão os princípios, os objetivos e as metodologias para que isso aconteça. Desta maneira, o fortalecimento da rede se dará na construção conjunta a partir de orientações pactuadas coletivamente, mantendo-se o essencial espaço da busca de soluções específicas
as particularidades territoriais que fazem parte da cidade. O respeito à autonomia das unidades educacionais é outro pilar que sustenta as propostas que se seguem, conforme já enunciado no documento de referência do Programa Mais Educação São Paulo. Então, respeito à autonomia da unidade educacional. Veremos. Ou será que a gente vê mesmo isso? Tem lá a autonomia até certo ponto, né, Pro? Mas, enfim. A estrutura desse documento acontece como? Este documento tem o objetivo de servir de referência, olha só, aos planejamentos e à elaboração dos projetos políticos pedagógicos das unidades educacionais, além de subsidiar os horários de trabalho coletivo, então as reuniões pedagógicas, os PEAs, as GEIFs da vida, assim como suas demais ações formativas ou reflexivas. Deve ser compreendido como uma organização de possibilidades de trabalho para serem estudadas e revisitadas pelos educadores da rede nos diversos momentos de planejamento e formação. Foi concebido para ser utilizado de forma autoral por todos os profissionais que poderão organizar o trabalho a partir dos princípios aqui dispostos, selecionando as práticas mais adequadas aos seus contextos. Viu? Foi o que eu falei no início da nossa conversa, Pro. Então, é interessante a gente começar logo por ele, porque acaba que ele vai nos dar meios, subsídios, ferramentas para a gente entender um pouquinho de cada coisa dentro da nossa prática. Tendo em vista a necessidade de articulação entre as esferas do programa Mais Educação São Paulo, optou-se por abrir o documento como uma síntese introdutória, que traz uma visão panorâmica, ou seja, uma visão geral, sobre os temas abordados e apresenta as questões definidas como prioritárias no seminário, como a necessidade de integração entre as etapas de modalidades da educação básica. Foi ponto destacado no encontro. A estruturação dos conteúdos discutidos foi realizada em 2 grandes eixos, em torno dos quais serão desdobrados aspectos específicos relacionados aos temas da educação infantil, do ensino fundamental e médio e da educação de jovens e adultos. Então, eu acredito que seja por isso que exista mais de um documento sobre o programa Mais Educação, né? Até porque não tem por que nós, professores da educação infantil, por exemplo, lermos lá do ensino fundamental e médio. No primeiro eixo, que é esse que nós vamos começar hoje, qualidade, são abordadas as concepções que orientam o programa Mais Educação São Paulo na sua relação estreita com a realidade das unidades educacionais. A problematização do conceito de qualidade social relacionado ao currículo, a compreensão da unidade educacional como polo de desenvolvimento cultural, espaço de investigação cognitiva e de formação ética são exemplos de temas abordados neste eixo. Uau, bacana, hein, Pro? São conteúdos relevantes a todos os professores e gestores da rede municipal de educação e devem se tornar prática concreta nas unidades educacionais, conforme a realidade de cada uma, a partir dos subsídios das ferramentas aqui sistematizados. Então, assim, eu quero fazer um parênteses, porque, assim, às vezes a gente reclama um pouquinho, fala que a gente tem muita coisa para ler, que a gente não tem nenhum reconhecimento ao sermos professores e tal. Tá, existe toda essa problemática, é muito triste, mas se nós pararmos para olhar a situação dos nossos alunos, a situação deles é muito pior, não é? Porque são crianças ainda, né? Muitos ainda são bebês, tem todo o futuro pela frente e o futuro deles, em certo momento, está ali na planta da nossa mão. Então, o que nos custa? Custa alguma coisa? Sim, de certa forma custa, mas seria tão importante se nós começássemos a olhar um pouquinho melhor para essa questão de, poxa, são vidas na minha mão e se eu tenho aqui subsídios que estão me dando caminhos para eu fazer um trabalho melhor, por que não fazer? Né? Deixar de olhar um pouco só para mim e olhar para o outro que depende tanto de mim.
É só um desabafo. Às vezes eu falo demais, pronto. Mas vamos seguir. Vamos lá? No segundo eixo, nós vamos falar sobre gestão. São tratados 3 elementos principais: gestão pedagógica, gestão democrática e gestão do conhecimento. Eu vi uma questão na prova do último concurso falando sobre gestão, não se lembro se era democrática ou pedagógica. Então, já são 2 questões que eu já vi lá no concurso só sobre esse documento, hein, Pro? Estamos muito espertas. São campos imbricados, então, entre si, né, que se coordenam ali, se entrelaçam, aqui abordados separadamente para fornecer aos profissionais da RME referenciais para a condução de seus processos de trabalho, seja em sala de aula, ambiente educativo, seja na gestão pedagógica ou ainda na organização de processos formativos. Importante notar, Pro, que esse esforço de articulação entre os elementos da política educacional resulta em categorias que não são estanques, ou seja, elas não param, elas podem continuar. E muitas vezes, tópicos tratados em um item são retomados em outros itens, quando considerado que tal procedimento aprofunda a compreensão. Na verdade, isso acontece muito em todos os documentos que a gente tem ao nosso dispor. Se você pega o currículo, se você pega a normativa 1 de 2013, se não me falha a memória, se você pega os indicadores de qualidade, se você pega agora o programa Mais Educação, você vai ver que todos eles ali têm toda uma mesma alma, digamos assim. Então, todos estão falando a mesma coisa, praticamente conversando entre si. É fundamental... Foi aqui que eu parei, Pro? Eu me perdi. É fundamental destacar que este documento não tem a pretensão de esgotar a totalidade dos temas tratados, mas objetiva fornecer subsídios concretos para que as unidades educacionais criem novas práticas a partir da investigação em seus contextos específicos. Como material formativo complementar, estão sendo disponibilizados vídeos em ambientes virtuais de algumas das palestras realizadas no seminário. Bom, enfim, nesse caso, se você tiver interesse, tem que dar uma pesquisadinha, não fui atrás, tá bom? Esse processo de ação, reflexão, ação será contínuo por meio do desdobramento de encontros como o realizado no Seminário Interno Mais Educação São Paulo, pela realização de atividades formativas na Secretaria Municipal de Educação e nas diretorias regionais de educação e pela publicação sistemática, pela SME, de orientações normativas e textos de referência complementares aos conteúdos aqui tratados. Então, ou seja, muito documento para a gente ler, que obviamente na prática a gente não lê, porque a gente não tem esse tempo, né? Principalmente quem são as professoras que estão fora da rede. Reitera-se a importância da leitura, discussão e referência constante aos documentos já publicados, como as notas técnicas ao documento de referência do programa Mais Educação, e aí anexo disponíveis na íntegra aqui nesse site, a orientação normativa, avaliação na educação infantil, aprimorando olhares, já tem aqui no canal, inclusive, um vídeo, uma série, né, de 4 ou 3 vídeos, se não me falha a memória, falando sobre essa normativa, que ela também aparece, obviamente, no edital, e é uma das próximas que a gente vai ter que estudar, então, assim, não vai ter que estudar tanto, porque a gente já tem um vídeo prontinho aí pra gente já utilizar também, tá bom? Depois, é fundamental ainda que unidades educacionais e diretorias regionais de educação acompanhem as publicações das portarias que detalharão e aprofundarão orientações para as mudanças a serem realizadas nas unidades educacionais para a implantação do programa Mais Educação São Paulo. Ok, como aí as portarias, tarará, certo? E a gente vem aqui para a nossa síntese introdutória, tá? Escrita pela professora aqui, ó, Selma Rocha. Vamos lá. Como mudar uma rede? De forma integrada. Então, currículo como movimento, gestão como investigação e formação como aprendizado das perguntas. Me emociona de ler isso daqui porque, assim, é muito lindo.
na prática. Aliás, é muito lindo na teoria, mas na prática a gente sabe que é um pouco diferente, né? E quando eu falo um pouco diferente, eu posso falar aqui dessa parte específica formação como aprendizado das perguntas, porque a formação nem sempre ela é efetiva. E eu não falo no geral, a gente não pode generalizar, até porque eu não tenho conhecimento de todas as escolas. Mas assim, a gente sabe que de uma maneira ou outra, a formação ela não é feita efetivamente. Então, ideias centrais da fala da professora Selma Rocha, Fundação Perseu Abramo, na síntese dos trabalhos do Seminário Interno Mais Educação São Paulo. Então, contribuições dos GTs e de participantes do seminário, tá? Então, continuando aqui, a premissa maior, desculpa, a premissa maior de todas as ações da rede municipal de ensino, seja no âmbito das unidades educacionais, das diretorias regionais de educação ou da Secretaria Municipal de Educação, é trabalhar para a melhoria da aprendizagem dos educandos. Então, o foco aqui são os educandos. É para o educando, criança, jovem e adulto, e sua aprendizagem que todos os esforços estão voltados e em função desse propósito é que se organizam o movimento de reorientação curricular, as práticas docentes, as propostas de gestão e as iniciativas de formação de educadores. Todos os princípios e práticas propostos pelos GTs do Seminário Interno Mais Educação São Paulo e elencados no decorrer deste documento estão orientados a partir dessa perspectiva. Então, qual é a perspectiva do programa Mais Educação? O educando e a sua aprendizagem. Então, se você já quiser começar a fazer as suas anotações, primeiramente, é necessário uma reflexão sobre o currículo, nosso famigerado currículo. A discussão curricular está fundada em uma palavra principal: inclusão. A inclusão em termos pedagógicos é fundamental para a inclusão de educandos com deficiência e a antecede. A inclusão aqui compreendida se organiza em torno de 3 questões. Então, quando a gente fala de currículo, a gente pensa em inclusão e essa inclusão a gente tem aí 3 questões. Primeiro, consideração de tempos, ritmos e características dos educandos. Sem considerar essas questões para todos, não há inclusão possível de educandos com deficiência. Então, é aquela questão que a gente encontra no nosso currículo atual, de que nós devemos olhar para a criança e reconhecer a criança, tá? E deixar que ela seja ela mesma naturalmente e que ela seja inserida ali num todo, mesmo com as suas peculiaridades. Não é possível estabelecer mediação sem saber com quem está falando. E esse é o grande desafio da educação contemporânea. Para tanto, é necessário estabelecer na unidade educacional um ambiente de investigação cognitiva que se debruce sobre a seguinte questão. Então, isso a gente pensando na questão da inclusão, tá? Como o educando, seja ele criança, jovem ou adulto, pensa, representa, se comunica, faz relações e abstrai. As teorias do desenvolvimento, seja ela construtivismo ou socioconstrutivismo, são referências, mas a investigação cognitiva nas unidades educacionais não pode se restringir ao seu estudo, então não dá para ficar só nisso. A prática deve demandar a teoria. A prática deve demandar a teoria e a teoria deve iluminar a prática, certo? Os educandos hoje estão submetidos a uma quantidade grande de estímulos e é necessário que educadores compreendam como eles representam e ordenam todos esses elementos. Segundo a professora Selma Rocha, em sua fala de síntese no Seminário Interno Mais Educação São Paulo, ela diz o seguinte: mais do que compreender como é a família de uma criança, é importante compreender como é a sua família interna
isto é, como ela internaliza a sua experiência social e familiar. O estudo socioeconômico sobre os educandos não dá conta isoladamente da compreensão de uma série de questões relacionadas à aprendizagem. Essa abordagem é fundamental para que seja evitado o discurso lacunar que observa o aluno a partir do que lhe falta, fazendo com que ele seja compreendido como um vir a ser, enquanto deve-se compreendê-lo como ele é dentro dessas condições em que vive e como ele as processa. Somente então é possível pensar como educadores podem interferir nesse processo. Essa é a perspectiva de inclusão que se deseja e para efetivá-la é necessário compreender o currículo como um movimento, um processo sócio-histórico e cultural. Quando a gente fala aqui, você entende processo sócio-histórico e cultural? São três coisas atreladas. Então, primeiro, sócio, a gente fala do social ali, a questão social em que a criança ela está inserida, depois histórico. Então, a questão do tempo, né, de como qual é a história que a gente vive atualmente e a cultura de cada um. A minha cultura certamente é diferente da sua, que é diferente da tua vizinha e assim por diante. Então, tudo misturado. A avaliação nesse contexto configura-se de fato como uma avaliação para a aprendizagem, que deve ocorrer continuamente durante os 3 ciclos do ensino fundamental. Então, ela deve... É interessante aqui, tá vendo que esse para, ele foi posto todo em maiúsculo, porque assim, ele não deve ser usado para avaliar o aluno, mas para avaliar a aprendizagem. E, de certa forma, existe uma certa dificuldade da nossa parte de entender isso, porque a avaliação é levada para dentro da sala de aula com os termos antigos, aqueles que nós somos avaliados. Então, a gente leva a avaliação para avaliar o nosso aluno, quando, na verdade, não é isso que a gente deve fazer, né? E sim avaliar a aprendizagem deles. Além das estratégias de avaliação propostas pelo programa Mais Educação São Paulo, é necessário um olhar sobre o processo que se dá diariamente nos horários coletivos e nos momentos de reuniões pedagógicas, conforme exposto no segundo eixo deste documento. Então, quando a gente for falar lá de gestão pedagógica. Essa avaliação processual permite a reorientação permanente do currículo de forma dialogada entre professores e gestores a partir da experiência real com os educandos, concretizando a ideia de que o currículo se constitui em movimento. Então, por mais que algumas pessoas ainda tenham dificuldade, a gente precisa entender que o currículo não é aquele documento ali fixo, taxado e que não pode sair, né? Que é aquela coisa assim, feito o cavalinho que vai com o... como chama? Cabresto? Não sei exatamente. Entende? Então, ele é algo aberto que pode ser mudado a partir de um diálogo entre professores e gestores. A formação de educadores, segundo a perspectiva trabalhada no seminário interno Mais Educação São Paulo, a partir da exposição do professor Dr. Fernando José de Almeida, diretor de orientação técnica da SME, é um processo permanente. Isso sem dúvida, né? Assim, não precisa ser um doutor para a gente saber que professor ele precisa estar em formação permanente. Isso porque a gente entende o quê, Pro? Quando a gente cursou lá pedagogia, letras, história, enfim, a gente não recebeu nem a missa metade daquilo que nós precisávamos para dar aulas de fato dentro de uma sala de aula, não é? O que a gente recebe dentro da faculdade é muita teoria, 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 teoria. Mas quando a gente se forma e cai dentro de uma sala de aula, a gente percebe que, nossa, tô perdida. Não é verdade? Se com você for diferente, olha, eu sinceramente te parabenizo, porque a realidade é de que ninguém cai dentro de uma sala de aula se sentindo confiante e segura para lecionar. Depois, continuando aqui, conforme o programa Mais Educação São Paulo está em organização um sistema municipal de formação de educadores, nomeado CELFOR, para reconhecimento, reflexão, crítica e aprimoramento das práticas da RME.
Conforme exposto pelo professor Fernando Almeida, o objetivo principal do CELFOR é constituir um sistema de formação de educadores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo por meio da organização de oferta de ações formativas com foco em prioridades estratégicas, assim como o fornecimento de condições de acesso e permanência, resultando em uma política orgânica que alia a pesquisa na área da educação à elaboração de novas metodologias de ensino e aprendizagem com foco na melhoria da qualidade da educação municipal. Então, aqui de uma maneira geral, qual que é o objetivo do CELFOR? É levar os professores para estudar a partir da realidade que ele está inserido. Então, ele está lá lecionando no ensino básico, sei lá, no segundo aninho, e a partir dali ele tem uma dificuldade, um problema, ele quer estudar aquele problema. Então, ele leva esse problema, ele vai pesquisar, ele vai criar novos documentos, novas literaturas para auxiliar na melhoria da qualidade da educação. Esse é o objetivo, ao meu entender, aqui. A formação concebida para sujeitos formadores como um processo permanente supera a visão de que o professor é mal formado e formando-o adequadamente. Toda a responsabilidade pelos processos educacionais será dele. Segundo a professora Selma Rocha, essa é uma visão ingênua, pois o mundo contemporâneo exige a formação continuada de todos e o professor precisa estudar, pensar. Isso é inseparável da natureza da profissão. Eu concordo plenamente, mas tem muitos colegas que não concordam, mas não vamos abrir essa questão aqui agora. Portanto, um sistema de formação de caráter perene respeita a natureza da profissão dos educadores. O grande desafio, além da implantação de cada um desses elementos dentro dos princípios e metodologias propostos pelo programa Mais Educação São Paulo, é articular formação, avaliação e gestão pedagógica em um movimento curricular que realiza a relação entre teoria e prática, que são distintas. Uma ilumina a outra sem substituí-la ou confundir-se com ela. Os subsídios para a implantação elaborados pelos GTs durante o seminário interno e aqui organizados visam a apoiar o trabalho em uma perspectiva integrada e participativa em que unidades educacionais, DREs e a Secretaria Municipal de Educação possam investigar continuamente a partir da realidade e propor práticas que viabilizem a implantação do programa. Não é possível orientar por meio de prescrições definitivas a implantação do programa de forma desarticulada das realidades das unidades educacionais. É necessário que os próprios subsídios aqui dispostos se efetivem como um movimento e como etapa de um processo mais amplo de reorganização, não apenas de caráter pedagógico, mas de infraestrutura, financiamento, gestão democrática e atendimento à demanda. Para que esse processo aconteça de forma articulada, é necessário a construção de uma ambiência maior do que a sala de aula, que abarque a totalidade da unidade educacional e chegue à rede. Para dar materialidade a essa ambiência, as relações precisam estar pautadas pelo diálogo e pela dialogicidade, dando voz à ação cultural da comunidade educativa. Olha só, ação cultural da comunidade. Essa voz cultural não se efetiva apenas por meio de apresentações culturais. Efetiva-se por meio de uma ambiência em que educandos e educadores são convidados a produzir, a pensar, a investigar, fazer perguntas aos livros didáticos e ao mundo. Então, aqui não é colocar só o professor para trabalhar, para pesquisar. É levar o aluno junto consigo nessa pesquisa, nessa busca toda que é proposta dentro do programa. A unidade educacional é um espaço de criação e recriação da cultura. Não é somente promoção da aprendizagem, mas recuperação do sentido no campo da filosofia, ciência e arte. Recuperação do conhecimento. Um conjunto de áreas pode dialogar na experiência educativa. A unidade educacional
ao criar cultura, precisa de um tempo e espaço que não é a do mercado. A educação é um processo social permanente, ou seja, está em constante mudança e alteração. Não se esgota na unidade educacional nem nos tempos prescritos. Então não adianta a gente pensar no programa Mais Educação como algo em que ele precisa, né, acontecer em 4 meses, porque não é isso que vai acontecer, né? É algo que ele deve começar e assim perdurar tanto dentro quanto fora da escola. A implementação de um currículo integrado para todas as modalidades da educação básica, que tenham como princípio a inclusão, precisa colocar o educando na perspectiva de sujeito das ações a serem desenvolvidas dentro das unidades educacionais. Então, aquela concepção de que hoje o aluno ele é um sujeito de direito, ele deve ser reconhecido como tal e ele é um protagonista. Isso pressupõe considerá-lo como sujeito de cultura, a qual precisa estar presente no movimento curricular e em seus diversos componentes, que serão abordados nos tópicos subsequentes. Então aqui a nossa leitura até agora foi apenas para conhecer um pouquinho sobre como que foi pensado e criado esse documento. E aqui de fato a gente entra no primeiro eixo, que é o eixo da qualidade. Então a gente volta aqui para o nosso primeiro eixo, que é o currículo e a qualidade social da educação. Então, logo aqui a gente tem uma frase linda do Comênios, 1657. As escolas são as oficinas da humanidade. É muito importante essa frase para a gente parar e refletir um pouquinho a respeito, né, porque a gente acaba esquecendo isso, que dentro da escola a gente está construindo seres humanos, que o que a gente faz ali dentro da escola vai interferir indefinidamente, assim, no ser que vai sair dentro daquela escola, que vai sair daquela escola, né? Dei uma gaguejada agora. Então, a gente constrói os nossos alunos sem pensar. Então, tudo que a gente faz para o nosso aluno está interferindo no que ele vai ser. Então, por isso que é interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso. Bom, ideias centrais da palestra do professor Dr. Alípio Casale, da PUC São Paulo. Princípios e práticas propostos pelo GT. A afirmação da relação entre currículo e qualidade social da educação é necessária nesse momento de reorganização curricular. Ressalta-se que o currículo é aqui compreendido como um movimento em processo permanente de reorientação a partir de uma perspectiva dialógica, sempre pautada pela busca da qualidade social da educação. Sim, isso já é batido, a gente já sabe. Conversa, né, dentro do diálogo, dentro das unidades educacionais, dentro da educação, o currículo ele está em constante modificação. O professor Alípio Casale conceituou em sua palestra Currículo e Qualidade Social da Educação, currículo de forma ampliada e crítica. Então, o que ele pensa sobre currículo? Um percurso e experiência de formação que se faz numa prática social, de ensino-aprendizagem, de ensino e pesquisa, que implica todos os sujeitos vinculados direta ou indiretamente à instituição educacional, que inclui vivências subjetivas e sociais, conhecimentos e atividades em que se manejam conteúdos e processos disciplinares e interdisciplinares, em realizações teóricas e práticas, explícitas e implícitas, didáticas e organizacionais, sistêmicas e subjetivas, cognitivas, emocionais e comportamentais, endógenas e exógenas, éticas e estéticas, instituídas e instituintes, conservadoras e inovadoras, interativas e integradas em ambiente de inovações tecnológicas, que tem como objetivo e se faz por meio de a construção da autonomia dos sujeitos implicados no mundo das suas subjetividades, diferenças, culturas, trabalho e cidadania. Ou seja, é um bolo de neve, ou uma bola, né, de neve, onde a gente está ali no meio tentando se encontrar e fazer valer todas essas informações que existem. Segundo o professor Alípio Casale, qualidade social da educação Segundo o professor Alípio Casale,
qualidade social da educação dá qualidade à vida e vice-versa. É orientada por valores intangíveis que regem a forma de relação entre as pessoas e das pessoas com o ambiente. É a intangibilidade e a multiplicidade de fatores são concretas e afirmam que, em educação, são as probabilidades que orientam o trabalho, não as certezas ou as determinações. A garantia dos direitos está intimamente relacionada à busca da qualidade social da educação, isso é verdade. Os direitos de aprendizagem são aliados dos direitos sociais, políticos, étnicos, culturais, religiosos, entre outros. Na afirmação do significado da educação no mundo contemporâneo e do papel da escola na sociedade. Então, pensar e garantir qualidade na educação, a gente precisa olhar para todas essas questões e levar em conta. Sob essa perspectiva, então, sob esse olhar de que esses são direitos de todos, a oposição entre qualidade e quantidade perde o sentido. Existe tensão entre qualidade e quantidade, não exclusão. De tudo que é bom, a qualidade, desejamos mais quantidade e melhor, mais qualidade. A qualidade da educação é uma construção histórica, cabendo a realização de uma distinção entre qualidades que são ancestrais. Exemplo, cuidado com a vida das novas gerações. Qualidades que são novas, exemplo, campo social, político e cultural, democracia, diversidade, sustentabilidade. Qualidades que são descartadas como pertinentes a uma época já passada. Então, elite condutora, eugenia, certo? É importante destacar que ter qualidade não é sinônimo de funcionar bem. O professor Alípio Casale lembrou o exemplo das escolas nazistas, que funcionavam bem para os seus objetivos, mas atualmente seus resultados não pertencem ao campo da qualidade reconhecida pela sociedade. A qualidade dos fenômenos sociais é, portanto, resultado do processo histórico. Então, funcionar bem nem sempre significa ter uma boa qualidade, não é mesmo? Na cultura moderna, século XVI, o conceito de qualidade de vida social esteve baseado nos seguintes valores. Então, olha só. Liberdade, se pregava liberdade, mas era uma liberdade reduzida ao liberalismo. Uma igualdade, incapaz de ter percebido a equidade. Então, era igualdade, mas no sentido tanto o liberalismo quanto a igualdade e os demais aí, no sentido único, né, no individual, não existia um coletivo. Subjetividade, reduzida ao individualismo. A democracia, mas restrito ao formal apenas. E a propriedade, suposto direito natural, reduzida à propriedade privada. Os dispositivos educacionais predominantes na transmissão dessa cultura eram vigilância e punição, na perspectiva de Michel Foucault. Exatamente, né? Até, ó, eu sou de 86, e eu lembro que eu peguei um pedacinho daquela época em que os professores tinham, eu esqueci o nome, uma régua gigante, palmatória. Eu não cheguei a levar palmatória, mas a minha professora do terceiro aninho, ela tinha uma régua enorme, que ela meio que usava como palmatória. Eu nunca cheguei a ver ela batendo em nenhum aluno, mas assim, lembro que um dia eu fiz até xixi na roupa, de tanto medo que eu tinha dela. Você acredita nisso? Um absurdo. Mas enfim. Segundo o professor Alípio Casale, o desenvolvimento histórico produziu, ao longo dos séculos, novos problemas e novas soluções. A consciência desses problemas e a formulação de novas soluções se faz pela identificação de novos valores, direitos e obrigações emergentes, ou seja, novas qualidades da vida social que podem ser arrolados aproximadamente em termos de: primeiro, diversidade biológica e sociocultural, dignidade e respeito à vida em todas as suas formas e manifestações, liberdade, responsabilidade e consequência,
justiça e equidade, direito pleno da vida para todos, igualdade, diferença e diversidade, solidariedade intra e intergêneros, idades, etnias, povos, grupos de identidade, etc. Intersubjetividade, interculturalidade, intercionalidade, direito e função social da propriedade, democracia real, representativa e participativa, cidadania plena para todos. Isso aqui é um pouco, tá no papel só, né, Pro? Sustentabilidade, direito das gerações presentes e futuras à vida plena. Afirmamos que, nos processos educacionais atuais, os principais dispositivos aptos para fazerem a transmissão dessas qualidades sociais de modo construtivo, recreativo e efetivo, superando-se os modos modernos da vigilância e punição, devem ser a afirmação da dignidade pessoal, que gera o sentimento de honra que cumpre e cobra respeito, e da consciência moral e cognitiva acerca das responsabilidades comuns. Então aqui, eu vou voltar para a gente encerrar. Afirmamos que nos processos educacionais atuais, os principais dispositivos aptos para fazerem a transmissão dessas qualidades, essas qualidades sociais aqui, de modo construtivo, recreativo e efetivo, superando-se os modos modernos da vigilância e punição, devem ser, então, primeiro, precisa existir uma afirmação da dignidade pessoal, a gente precisa transparecer isso e levar para os nossos alunos, e da consciência moral e cognitiva acerca das responsabilidades comuns. Eu vou passar só um pouquinho do tema, só hoje, tá? Pra gente encerrar só esse trecho aqui para não ficar meio quebrado. Então, afirma-se, portanto, o compromisso da educação com a construção de uma sociedade fundada nos valores da qualidade social da vida contemporânea. Para a boa compreensão da atual concepção de qualidade, é necessário analisar o uso recente do conceito na concepção de qualidade total que se iniciou na década de 70 no Japão, relacionada aos processos do mundo empresarial e chegou à pauta da educação. Então, atual, mas então atual assim, né? Então, década de 70 lá no Japão, começou lá no mundo empresarial até chegar na educação. O primeiro requerimento para a estratégia funcionar era o da qualidade dos recursos humanos. A chave era a capacitação da força de trabalho para a aquisição de um certo elenco de competências cognitivas e operativas, entendidas como capacidades técnicas focadas, porém flexíveis e adaptáveis. Os processos produtivos monitorados minuciosamente resultariam em produtos e serviços de excelência. A qualidade poderia ser considerada total. Ainda segundo o professor Alípio Casale, a noção de qualidade total denota a apropriação indébita do conceito de qualidade por uma classe social em favor de interesses econômicos. Uma questão de interesses, portanto, não uma questão de direitos. É também do movimento da qualidade total a noção de competência como principal referencial de recrutamento, seleção e progressão hierárquica dos profissionais, que até hoje pautam o mercado de trabalho. A escola dialoga com esse parâmetro, mas não pode trabalhar em função dele, uma vez que preparar seus educandos para o mundo do trabalho inclui necessariamente prepará-los para lidar com as demandas do mercado, inclusive para posicionarem-se criticamente diante delas. Segundo o professor Dr. Alípio Casale, são pré-condições, condições, práticas e resultados da qualidade social da educação. Então, pré-condições. O que é necessário para se ter uma educação de qualidade? Um Estado de direito democrático, democracia representativa e participativa em pleno funcionamento, políticas públicas, olha aqui,
políticas públicas com financiamento adequado, comprometidas com a mesma democracia, efetividade. Vou fazer um parênteses aqui, desculpa, Pro. Em relação aqui às políticas públicas com financiamento, existe aí uma discussão, porque algumas pessoas falam que o Brasil ele tem sim um grande apoio, um grande incentivo econômico na educação. E que o problema da educação no Brasil não é justamente a falta de dinheiro, a falta de verba. Já outro grupo diz que não, que o que precisa ser feito na educação no Brasil é justamente que se tenha mais apoio financeiro, mais aporte. Enfim, essa é uma discussão que um dia, quem sabe, alguém possa nos explicar melhor. Ou a gente sente o bumbum na cadeira e vai lá estudar e analisar, né? Ou eu, né, que fico interessada. Efetividade dessas políticas no que se refere à formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Aqui eu vejo isso como um certo problema, sabia, Pro? Porque, como cobrar a efetividade de política pública no que se refere à formação inicial e continuada dos professores? Na formação inicial, eu concordo, porque a formação inicial de nós professores, eu acho que deveria ser um pouquinho mais rígida, com todo o respeito, enfim, deveria ser um pouquinho rígida, mas, por exemplo, quando a gente fala em formação continuada, isso demanda um pouco do professor também, não é? Você pode fazer um curso e sair de lá sem saber o que o professor falou, ou você pode fazer o curso e sair de lá. Então, depende muito também do querer do professor. Então, enfim. Garantia de inserção adequada desses profissionais nos sistemas de ensino. Agora aqui nos interessa, remuneração digna dos profissionais da educação. Isso é verdade, a gente trabalha pra caramba e recebe pouquíssimo, né, Pro? Bom, eu vou parando por aqui, Pro, porque não, já tá acabando. Posso continuar, Pro? Deixa eu ver aqui. A gente continua no próximo encontro, então, aqui da página 19, tá bom? Quais são as condições? Então, a gente parou aqui na pré-condição, o que seria necessário para se ter uma educação de qualidade. No nosso próximo encontro, a gente vai conversar sobre quais são as condições de fato para existir uma educação de qualidade, tá bom? Aí fiquei ansiosa para ver, Pro. Mas, enfim, eu espero muito que você tenha gostado desse nosso primeiro encontro. Se você tem aí alguma sugestão a fazer, Pro, lembre-se, o nosso canal de comunicação é aqui na comunidade. Então, ou no vídeo aqui mesmo, você pode deixar alguma sugestão, alguma dúvida também, caso você tenha. A gente vai trocando mensagens a priori, tanto pelos comentários do vídeo e pela comunidade, tá bom? Não esqueça, o nosso próximo encontro será no próximo sábado, às 8 horas. É importante que você tenha esse compromisso comigo, com você principalmente, tá bom? A nossa leitura, eu acredito que esteja fluindo, assim, bem legalzinho aqui. Eu tô gostando muito desse documento. Tô achando interessante. Mas é isso, Pro. Agradeço muito a tua participação por aqui e espero contribuir mais e mais para a sua evolução e o seu pretendido cargo na Prefeitura Municipal de São Paulo. Tenha um excelente dia. Um beijo. Até mais. Tchau.